Ora, e se não houve uma primeira aliança, uma antiga, talvez não há uma nova. E cá estamos nós, século XXI, Jesus século XXI, connosco, uh, outra vez a fazer a sua revolução teológica. Aquela, historicamente, é ao fim da volta de 1000 anos. Quando começou a nascer e a impor-se a casa de David, começou a mandar depois pôr por texto escrito a ideologia que iria justificar as suas ambições. E nós agora estamos com uma carga maior. No século XXI já se passaram 2000 anos. Não 1000, mas 2000. E a gente sempre com esta mentira, com esta idolatria. O Ocidente é mesmo a idolatria organizada. E comete os crimes sem ter nenhuma consciência pesada. Comete genocídios e fica na maior. Porque está tudo justificado pela ideologia que ele interiorizou, tem dentro e pela qual se regula, sem nunca se dar conta que essa ideologia é idolatria, é, portanto, é mentira institucional. É a perversão. Tudo o que justifica o injustificável, o abominável, é mentira, é idolatria. Por mais encenação que faça com que se apresente. E aqui estamos para dizer, aqui está Jesus, século XXI, aqui está Jesus, século XXI. Estas conversas só valem na medida em que tiver a sua inspiração, a inspiração do seu espírito, a dizer que também não há a nova aliança. Essa linguagem entrou, como já disse, porque os primeiros, entre os primeiros e as primeiras discípulas e discípulos, uma parte era do tal resto de Israel, que estava representado aqui nas bodas de Canaã como pela personagem mãe de Jesus, que também é Maria, já sabemos. Mas, de resto, nunca houve efetivamente uma nova aliança. Eles e elas, como provêm desse universo, ainda recorrem um bocadinho a essa linguagem e até põem Jesus a dizer: este é o sangue, o meu sangue, cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Não estava lá nenhum jornalista a tomar apontamento. São as comunidades que colocam, e para aquele contexto cultural era a palavra certa. Mas no contexto cultural do século XXI já não é. Claro que as igrejas não fazem outra coisa senão todos os dias a repetir isso, rotineiramente, preguiçosamente, sem nenhuma criatividade, sem nunca pararem para pensar o que é que andamos aqui a dizer, a reproduzir, passemos cassetes. E já acabou. 20 minutos, 30 minutos, venha para cá o dinheiro. Até à próxima. E tragam mais dinheiro. E eu cá torno a fazer
pede no missal e torna a ler. Abominável. Abominável. Isto descria-nos como seres humanos. Não nos faz crescer em humano. Nem crescem os párocos, nem crescem os bispos residenciais, que a tudo presidem, nem crescem os cardeais, nem cresce o Papa em ser humano, nem crescem os meninos e as meninas de coro, andam ali à volta do pároco ou do bispo, com aqueles trajes transexuais de mau gosto. Não crescem. O humano não cresce. Cresce o rito, o ritual, cresce a rotina. E não há nada pior para o desenvolvimento humano do que a gente instalar-se na rotina. As comunidades ainda falam de nova aliança. Os textos, os relatos que escrevem acabam por ser compilados depois e, em vez de ficarem como uma nova criação, a testemunhar uma nova criação com Jesus, protagonizada por Jesus, iniciada por Ele e realizada em pleno por Jesus, e que interessa para a humanidade, para toda a humanidade, de antes e de depois, de antes dele nascer e de depois dele ter nascido. Não, juntou-se à Bíblia hebraica, à Bíblia, e ficou a chamar-se tudo Bíblia. Mas isto não é possível. É porque o movimento de Jesus, das discípulas, dos discípulos de Jesus após a sua morte crucificada, e que estão depois, cujas comunidades geram estas narrativas e estes relatos no texto, digamos, nesta compilação reconhecida pela Igreja que eu integro, que é a Igreja Católica. São 27 relatos, 27 textos, 27 livros, os 4 Evangelhos, logo a seguir os Atos, que é o segundo volume do Evangelho de Lucas, até nisso está mal chamado, e depois as cartas e finalmente o Apocalipse. Está tudo incluído no que chamamos agora Bíblia, pois, como faz diferença substantiva entre uma e outra, entre uma parte e outra, então chamamos um bocadinho ou muito, com alguma estupidez, alguma insensatez, ou muita insensatez, chamamos-lhe Antigo Testamento, Novo Testamento, Primeiro Testamento, Segundo Testamento, e ao todo, ao conjunto, Bíblia, que assim fica na tradução e versão católica, com 73 livros. As igrejas protestantes não aceitam todos, e o povo de Israel, os judeus, só aceitam o primeiro, a Bíblia, que era a Bíblia hebraica, até Jesus. E mesmo dessa, não aceitam os livros todos. Aqueles que já foram escritos na diáspora, em grego, os mais ortodoxos, da linha ortodoxa judaica, também já não os aceita como autênticos. E não deveria ser assim. Era mais claro. Era mais claro. Porque tudo começou de novo em Jesus. Jesus é a nova criação. O humano atinge a sua plenitude em Jesus.